do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 7, nesse quarto trimestre da CPAD. Nesse quarto trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E o tema da aula de hoje, lição de número 7, trata sobre a liderança de Davi. Que exemplo extraordinário que nós temos em mãos para aprendermos juntos sobre a palavra de Deus. E eu espero que o Senhor Jesus edifique você através dessa aula. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja, onde você congrega, qual é a tua congregação. Eu quero te conhecer em Jesus e ter o prazer de te receber por aqui também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes. Você encontra todo esse material no link na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar as nossas classes organizadas para você. Você pode também navegar no nosso canal, está disponível para você aqui em Cristo Jesus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar e ter um material para ministração, eu tenho um recurso que pode te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da aula que eu já preparei, com todos os versículos, anotações a mais que podem dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você encontra também o PowerPoint da ministração, onde você pode utilizar esse recurso para ministrar uma aula extraordinária para a glória de Cristo. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo o nosso workshop de pregação, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito bom, e o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena você ter acesso a esse material. O link com as nossas propostas estão na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar e que Deus te abençoe. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos na lição de número 7 desse quarto trimestre da CPAD, aqui na classe dos jovens, onde nós estamos trabalhando nesse trimestre sobre esse tema, liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E o tema da aula de hoje, lição de número 7, trata sobre a liderança de Davi. E eu espero que o Senhor Jesus ministre uma palavra toda especial ao teu coração. É claro também que é importante você iniciar a tua aula por algumas dicas que a própria lição traz para a gente, que é a leitura bíblica. Você pode ler o texto principal junto com os teus alunos, que se localiza hoje em Atos, capítulo 13, versículo 22. Apresenta também o resumo da lição, é muito importante que você faça isso em sala de aula. E a leitura bíblica em classe se localiza então em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 7. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se você deseja também saber quais são os dias das postagens das minhas aulas aqui no canal, lembra que eu posto aula de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. E toda terça é o dia escolhido para a classe dos jovens. Então, toda terça ao meio-dia, eu estou postando aula aqui para você com antecedência, para você ter acesso ao nosso material, para preparar a tua aula, para que essa aula seja de uma forma especial, impactante nos corações dos teus alunos da Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Então, toda terça ao meio-dia, eu te aguardo por aqui na classe dos jovens. Segundo Charles Swindoll, em seu texto Heróis da Fé, ele destaca que o nosso mundo precisa de modelos a serem seguidos. Modelos que são verdadeiros líderes, verdadeiros heróis da fé.
E se nós pegarmos a lição de hoje nós vamos analisar um herói da fé conhecido como Davi. Heróis autênticos, pessoas íntegras, cujas vidas então foram dedicadas aos valores de Deus, aos valores da palavra de Deus. E é importante nós destacarmos isso, especialmente na nossa geração. Deus está à procura de verdadeiros líderes, de lideranças que sejam autênticos, que se coloquem à disposição diante do Senhor. Também é necessário destacarmos que a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que se destacaram para viver com um relacionamento extraordinário com Deus. Esse relacionamento extraordinário com Deus foi capacitado pela presença do Espírito Santo. Esse relacionamento extraordinário com Deus capacitou essas pessoas para uma obra espetacular. O Espírito de Deus capacitava líderes no Antigo Testamento, no Novo Testamento e continua trabalhando também assim na nossa geração. Davi é uma dessas pessoas. Se você olha para as páginas sagradas, você encontra então o exemplo de Davi. Nós vamos perceber, com exceção da pessoa de Cristo, que tanto a Bíblia, toda a Bíblia em si, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos encontrar diversas passagens que citam a respeito desse homem de Deus, desse homem que se colocou à disposição de Deus, que ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. E a partir dos exemplos da vida desse homem, nós vamos retirar hoje reflexões para a nossa caminhada cristã, especialmente para nós que somos jovens, que estamos trabalhando para Cristo através dessa lição de escola bíblica dominical. Deus está à procura de verdadeiros líderes que se coloquem à brecha para tapá-la e se coloquem também à disposição para serem servos autênticos. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos perceber o que Davi tinha então de tão especial. A Bíblia levanta esse questionamento, mas ao mesmo tempo ela traz a resposta. Nós vamos perceber uma dúzia de exemplos, de lições, de aplicações da vida de Davi, que nós podemos retirar para a nossa vida também. Por exemplo, ele foi um menino pastor. A Bíblia faz questão de dizer que ele foi um músico que escreveu diversos salmos, diversos poemas e orações. Também nós vamos perceber que ele matou Golias, enfrentou o gigante filisteu com apenas uma tirateira. Também nós vamos perceber que ele foi um verdadeiro amigo autêntico do príncipe Jonatas. E o príncipe Jonatas se tornou um verdadeiro amigo de Davi quando seu próprio pai, Saul, tentou matá-lo. Nós também vamos aprender, à luz da Bíblia, que o próprio Davi também teve fraquezas. Ele cometeu uma situação terrível, um homicídio, maquinou o mal, mas ele também foi restaurado diante do Senhor. A Bíblia descreve que ele teve um relacionamento com Batseba, a mulher de Urias. A Bíblia também faz questão de dizer que esse homem colocou no seu coração especialmente a busca pelo perdão, e se colocou à disposição com o desejo de construir o primeiro templo para Deus. É claro que o primeiro templo foi concluído por seu filho Salomão, mas o projeto nasceu no coração de Davi. Nós vamos perceber também, à luz das Escrituras, outras lições extraordinárias sobre a vida desse homem, e eu espero que essas lições também marquem o teu coração através dessa aula. Uma dessas lições que nós podemos ministrar na vida dos nossos alunos é: o que é necessário para ser uma pessoa segundo o coração de Deus, como o próprio Davi? O que é ser uma pessoa, então, segundo o coração de Deus? A Bíblia traz para nós grandes respostas, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também nos traz alerta sobre a necessidade de reconhecer quem nós somos diante do Senhor, sobre a necessidade também de colocar a nossa vida diante de Deus, de todo o coração, em adoração, em serviço ao Senhor, em ter com Deus um relacionamento profundo, ativo, de adoração. Nós não podemos nos esquecer que, além de líderes, nós somos adoradores. Davi dá esse exemplo. Isso significa que Deus também nos ajuda a conhecer o nosso passado.
Deus também nos ajuda a conhecer a nossa família. Deus também nos ajuda a conhecer a nossa própria história para sermos servos ungidos diante do seu povo, como Davi também foi diante do povo de Israel. Deus também nos ajuda a viver no nosso tempo, para impactar a nossa geração, a trazer especialmente a reflexão sobre a palavra de Deus. Deus também procura trabalhar nos eventos da nossa vida, como também trabalhou nos eventos da vida de Davi. Deus também demonstra com a sua vontade soberana a sua manifestação de glória sobre o nosso coração, sobre o nosso viver, para que possamos então ser servos que exaltem a Deus de toda a alma e que você também seja assim para a glória de Cristo. E diante da aula de hoje eu quero destacar então 4 lições, 4 coisas, 4 aspectos sobre a vida de Davi que nós podemos também retirar esses aspectos, retirar essas lições, retirar aqui lições de aprendizado sobre a vida de Davi que a própria Bíblia apresenta para a gente. A primeira delas é que grande parte da história de Davi está contida nos textos de 1 Samuel e 2 Samuel. Nós vamos ver esses textos registrando a história de Davi. É claro que, originalmente falando, os textos de 1 Samuel e 2 Samuel são um texto só na Bíblia hebraica. Tem essa divisão para nós a partir da Septuaginta, para facilitar então a nossa didática de aprendizado. Em segundo lugar, você também pode destacar como princípio para você aprender a respeito de Davi, é que Davi ele é um tipo de Cristo. Ele apresenta especialmente em seu aspecto ministerial, em sua vida, a tipologia de Cristo. Ele, em sua vida, ele nasceu descrevendo a linhagem real de Cristo, descrevendo então o propósito real diante do Senhor. O próprio Davi tem grandes paralelos com a pessoa de Cristo e nós podemos pegar exemplos cristológicos aqui da própria vida de Davi, da perseguição que ele enfrentou, dos desafios, e nós vamos perceber isso sendo refletido também na pessoa de Cristo. Em terceiro lugar, você também pode destacar como princípio para você, é que a história de Davi é a história de uma nação, é a história de Israel. Deus estava de olho em Israel e levantou Davi como um rei ungido para poder guiar aquele povo à vontade do Senhor, à verdadeira adoração. Em quarto lugar, você também pode destacar como princípio da vida de Davi, também como lição, e é importante você enfatizar isso, que a vida de Davi não foi uma vida fácil. Ele enfrentou desafios, dificuldades, foi perseguido por sua própria família, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu erros, falhas, mas sobre reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus erros. E aqui nós encontramos princípios de liderança em depender do Senhor, em contar com as equipes, em também entender muito bem quem somos nós. Nós somos falhos, reconhecendo também os nossos erros e as nossas fraquezas e procurando servir a Deus da melhor maneira possível. Que essa aula edifique você. E para a gente avançar, o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: Davi, um homem segundo o coração de Deus. Se essa palavra já está te ajudando, por gentileza, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua congregação. Eu quero te conhecer. Antes de você entrar diretamente no primeiro subtópico, apresento uma passagem bíblica. A passagem bíblica que eu quero descrever para você hoje está então em Salmos 89, versículos 20 ao 24. Você pode ler essa passagem com os teus alunos para descrever a soberania de Deus sobre a vida de Davi. O primeiro subtópico destaca então para a gente que Davi ele era um filho obediente. Vamos pegar isso na abordagem do pastor Elias Torralbo. O pastor Elias Torralbo destaca que um dos desafios de toda liderança é a solidez. E essa solidez é adquirida especialmente em um aspecto familiar. Essa solidez também traz outros aspectos como, por exemplo, espirituais, aspectos intelectuais,
aspectos também de fraternidade. E a solidez de uma verdadeira liderança é construída com o passar do tempo. Quando nós olhamos a vida de Davi, nós vamos encontrar então esse homem de Deus que se destaca em sua geração. A palavra Davi significa então amado. Observe, amado do Senhor, aquele que se coloca à disposição de Deus. Davi, ele é o filho caçula de Jessé. Também é responsável por registrar no texto sagrado 73 salmos com a sua autoria. Também nós vamos perceber que o Davi, ele se coloca à disposição de Deus para ser um instrumento. Se você quer ser um bom líder, um bom servo, se coloque à disposição de Deus para ser um instrumento, para ser usado por Deus. Traga isso para os teus alunos e deixa o Espírito de Deus te usar também em sala de aula. Se pararmos para refletir sobre os aspectos históricos da vida de Davi, nós vamos descobrir algumas sugestões que alguns pesquisadores apresentam a respeito da vida do próprio Davi. A primeira sugestão é a respeito da sua mãe. Observe, não há de forma clara no texto bíblico a citação da mãe de Davi, mas alguns autores, alguns teólogos citam, ou seja, sugerem. Isso aqui é uma sugestão, observe bem o que eu estou trabalhando. Uma sugestão, que a mãe de Davi é citada então no texto de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 25. O nome dela possivelmente seria Naas, mas isso é uma sugestão, tá? E essa sugestão precisa ser trabalhada com muito cuidado junto com os teus alunos. Essa sugestão se encaixa então com o texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e capítulo 17, versículo 42. Outro detalhe bíblico que nós vamos perceber a respeito da vida do próprio Davi é sobre as suas ocupações. O que o Davi fazia? Qual era o trabalho de Davi? Ele cuidava então das ovelhas do seu pai no território de Judá. Esse era o seu trabalho, esse era o seu exercício ministerial. Já isso é citado com clareza em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 e 35. Então, dentro da Bíblia, você vai ver isso já de uma forma mais clara. Enquanto o jovem, Davi, ele era muito envolvido com os rebanhos do seu pai, mas, de forma inesperada, o Senhor enviou o profeta Samuel à casa do seu pai Jessé. O Senhor, então, separou Davi para ser o próximo rei de Israel. Isso está citado de forma clara agora em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13. Esse texto você pode até apresentar junto com os teus alunos. Em um ato profético, nós vamos ver, conforme a Bíblia, quando Samuel derramou o azeite, o óleo da unção, sobre a cabeça de Davi, Davi então foi cheio do Espírito de Deus, sentiu a presença de Deus, foi capacitado para a liderança através do Espírito de Deus, confirmando o seu ministério. Isso é citado de forma clara em 1 Samuel, capítulo 16, versículos agora 13 ao 14. Nós vamos perceber, à luz da Bíblia, que pouco tempo depois, o próprio Davi, por providência de Deus, por direção de Deus, foi retirado do campo para trabalhar no palácio junto a Saul. Olha que coisa linda. E aqui nós vamos perceber a habilidade que Davi tem de ser um adorador. Quando Davi adorava a Deus, o extraordinário acontecia. Espíritos malignos batiam em retirada da vida do próprio Saul. Então nós vemos aqui a essência da adoração na vida desse homem. Um homem que é um verdadeiro adorador. E um princípio de liderança para você é nunca deixar de ser um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, alguém que se coloca à disposição de Deus no campo, no palácio, sem deixar de se esquecer da presença de Deus no teu coração. Avançando, o segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: Davi esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Pega isso e deixa Deus te usar. Segundo o pastor Elias Torralbo, ele destaca de forma extraordinária que Deus não olha pelas aparências. Deus não escolhe pessoas
por causa das aparências, mas Deus escolhe pessoas por causa de um verdadeiro coração adorador. Eles são dos nossos pensamentos. Jeremias 29:11 dá base para isso. Deixa Deus te usar com essa passagem bíblica também. Aqui nós vamos perceber que líderes, eles não surgem do nada, mas são preparados por Deus. São preparados em momentos estratégicos, em experiências de vida. E a partir desse momento, quando esse relacionamento se desenvolve, Deus então escolhe você e separa o teu aluno para uma obra extraordinária, para a glória do seu nome. Quando você olha para o ministério de Davi, você descobre que a história do ministério de Davi não começa com Davi, mas começa quando o povo de Israel rejeitou a teocracia, ou seja, o governo de Deus. E Deus, então, por permissão, ele permite que um rei seja levantado para guiar, então, o povo. A própria Bíblia destaca para nós que Saul é o primeiro rei a ser levantado para guiar o povo, mas a sua liderança fracassa, porque Saul não obedecia à vontade de Deus. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 30. A liderança de Saul foi desgastada com o tempo. A desobediência dele desagradou a Deus. E durante todo esse período no campo, Deus estava preparando um rapaz que cuidava das ovelhas com muito carinho, com muita dedicação, enfrentando o urso, o leão e cuidando de forma especial daquilo que não era dele como um verdadeiro pastor. As ovelhas pertenciam ao seu pai e ele cuidava dessas ovelhas com muito carinho. Ali Deus estava preparando o rei de Israel, o novo rei, segundo o seu coração. A Bíblia destaca em 1 Samuel capítulo 16 que quando Samuel foi à casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel, tanto Jessé como seus filhos se consagraram ao Senhor. Mas Davi não estava lá. Davi permanecia no campo, cuidando então das ovelhas do seu pai. Os demais irmãos de Davi se consagraram, se purificaram, tomaram banho, mas Davi continuava no pasto com cheiro de ovelhas, cuidando das ovelhas, que não eram então suas, mas pertenciam ao seu pai. Observe que ele foi esquecido pela própria família, não foi considerado pela própria família como um possível candidato para o reinado, mas Deus nos céus já estava considerando aquele rapaz como um instrumento nas suas mãos. Isso é tão lindo. Deus não escolhe pelas aparências, mas Deus escolhe aquele e aquela que tem um coração voltado para a sua presença. Enquanto Davi está no pasto, ele está adorando. Enquanto Davi está perto das ovelhas pegando o cheiro, ele continua adorando. Enquanto Davi está enfrentando o urso e o leão, ele continua adorando e Deus dando livramento. E é importante nós pararmos para pensar nisso aqui. Observe 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. A vocação e o chamado de Davi são exatamente algo extraordinário, de um envolvimento de adoração diante do Senhor totalmente diferente do envolvimento da adoração que Saul tinha. Você pode ler 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 e 14, capítulo 15, versículos 26 ao 28. Você vai ver isso de forma clara dentro do texto bíblico. É preciso também lembrar que antes do reinado, ou seja, antes dessa questão da monarquia ser estabelecida em Israel, o povo era guiado então pela teocracia, e aí surgiu o período dos juízes. Esse período se finaliza com a escolha do primeiro rei chamado Saul, e aqui a gente precisa observar. O segundo rei que é levantado por Deus, conforme a vontade de Deus, é o Davi. E aqui nós vamos também perceber que as pessoas agiam naquele período de forma incrédula, querendo imitar as outras nações. Deus então age escolhendo aqui um verdadeiro adorador, alguém que não vai desviar o foco, mas que vai voltar o seu coração para a presença dele. Naquele período, nós vamos perceber que o povo rejeita então a liderança de Samuel e decide agora imitar as nações pagãs, escolhendo então um líder perfeito,
um líder que fosse belo, um líder que tivesse capacidade de liderança, um líder que tivesse, então, nesse aspecto de forma externa, essa visão de ter o porte real. Mas, conforme a Bíblia, nós vamos perceber que Israel escolheu um líder com esses aspectos. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 27. Você vai ver o Saul sendo separado na sua geração com todos esses aspectos que a própria população decidiu para aquele momento. Porém, Saul se revelou como alguém que se afastava da presença de Deus, que desobedecia a Deus, que não considerava o próprio Samuel. Você vai perceber isso lá no capítulo 13 de 1 Samuel a seguir. O seu fracasso foi dado aqui. Quando o próprio Deus falou ao coração de Samuel para separar alguém, um novo rei, um novo líder, no capítulo 16, nós vamos descobrir que Deus não escolhe pela aparência. Observe, a primeira escolha foi feita pela aparência. Foi feita pelas qualificações dos povos cananeus. Mas agora nós vamos perceber Deus realizando algo que é muito maior. Deus escolheu alguém pela adoração, pelo desejo de louvar a Deus, pelo desejo então de servir a Deus de todo o coração. E aqui nós vamos perceber que o próprio Deus entra em ação. Você pode ler 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 e 13. Davi é alguém escolhido pela vontade de Deus. Deus ele entra demonstrando que a melhor escolha não é pela aparência, não é então tratada de forma externa, mas ela é tratada de forma adoradora. Através dessa visão bíblica, nós compreendemos aqui alguém que é separado para ensinar, alguém que é separado para guiar, alguém que é separado para servir a Deus de todo o coração. Esse foi o papel de Davi nesse aspecto histórico e Deus entrou em ação, escolhendo ele como seu servo. Deus também pode escolher você como seu servo, sua serva, quando você se coloca à disposição de Deus em adoração. Você pode estar cuidando de pequenas ovelhas em uma escola bíblica dominical, mas são de Cristo. Se você se dedica de todo o coração a ministrar uma aula com amor, com dedicação, Deus pode te separar para coisas grandes diante da sua obra. Então pega essa palavra e deixa Deus te usar. O terceiro subtópico trata sobre o seguinte aspecto. Davi, um líder com muitas qualidades. Nesse terceiro subtópico, nós vamos observar de forma direta as qualidades de Davi. E quais são? Nós podemos afirmar, conforme a perspectiva do próprio pastor, o Elias Torralbo, o autor da lição, ele destaca que a espiritualidade de Davi foi desenvolvida de forma profunda. Essa espiritualidade voltou o seu coração para o Senhor. E esse coração voltado para Deus desenvolveu nele diversas qualidades. Que qualidades são essas? A primeira delas é que Davi sabia tocar, ele era ungido. Ele não tocava de qualquer maneira. O Davi, ele é chamado especialmente para poder servir no palácio por causa da maneira como ele tocava os instrumentos, especialmente a harpa. A Bíblia faz questão de dizer que ele tocava ao ponto de espíritos malignos baterem em retirada. Esse aspecto aqui tem tanta coisa que a gente pode aplicar na vida dos nossos alunos. Não basta apenas tocar um instrumento de qualquer jeito, em um acorde musical, mas precisamos tocar em adoração. Precisamos tocar com o coração quebrantado, servindo ao Senhor, ao ponto da nossa espiritualidade também ser demonstrada nessa adoração, ao ponto de termos uma autoridade de unção de Deus sobre a nossa alma para repreender espíritos malignos só com a nossa adoração, em nosso louvor, ministrando em um instrumento musical, como o próprio Davi realizava. Em segundo aspecto, como segunda qualidade, nós vamos descobrir que Davi, ele era valente. Ele era corajoso. Ele não tinha medo. Ele enfrentou o leão para defender as ovelhas. Ele enfrentou o urso para defender as ovelhas. Ele enfrentou um gigante para defender a nação. Ele enfrentou batalhas, mas ele tinha coragem porque o Senhor estava com ele.
Nós também precisamos ter coragem quando o Senhor está do nosso lado. Nós também precisamos enfrentar o inimigo quando o Senhor estiver do nosso lado, especialmente para podermos obter vitórias extraordinárias em Cristo. Davi era animoso. Isso quer dizer que ele era forte. Mesmo sendo pequeno, aquele rapaz tinha força, tinha coragem. Ele cuidava, ele labutava com as ovelhas do seu pai, mas ao mesmo tempo ele tinha coragem de servir de uma forma espetacular. Dentro da Bíblia, nós vamos ver que esse rapaz se dedicava ao serviço. Dentro da Bíblia, nós vamos perceber que ele tinha ânimo para poder trabalhar, tinha ânimo para poder servir. Observe as características desse homem de Deus, e essas características também podem ser aplicadas nas nossas vidas. Todos os dias nós precisamos de ânimo para poder enfrentar, especialmente mais um leão, mais um urso que se levanta. Precisamos de ânimo e coragem porque o Senhor está conosco e o Senhor está com você também. Em quarto lugar, como quarta qualidade de Davi, nós vamos descobrir que Davi era um homem de guerra. Observe, além de adorador, além de alguém que exaltava o Senhor, ele era um homem pronto para a batalha. Ele sabia lidar com a espada. O próprio Davi estava pronto para defender a sua pátria, defender o seu povo, defender a sua nação, enfrentar o gigante, enfrentar os desafios para a glória de Deus. E assim também nós precisamos de jovens que estejam dispostos a defender a causa de Cristo, a igreja de Cristo, o evangelho, a defender a palavra de Deus, a defender a sã doutrina, a defender especialmente os aspectos que valorizam a família e que trazem o benefício especialmente para a nossa nação. Isso é um aspecto bíblico também. Em quinto lugar, nós vamos descobrir outra qualidade de Davi. Davi, ele era um homem sisudo em palavras. O que isso quer dizer? Quando a Bíblia se refere que Davi era sisudo em palavras, isso quer dizer que ele era sério no falar. Ele tinha uma palavra, ele cumpria a palavra. Como nós precisamos de pessoas na nossa geração que honrem a palavra, que digam algo e sejam firmes naquilo que disseram, cumpram a sua palavra também em honestidade. O próprio Davi era um homem que tinha esse aspecto. Davi também tem outra qualidade que é extraordinária. Ele era gentil, não era grosseiro, ele tinha um coração alegre, ele era gentil e tinha o prazer de adorar ao Senhor, tinha uma boa educação, era alguém que servia no seu tempo com o objetivo de exaltar a Deus. Outra qualidade que também encontramos na vida de Davi, e essa é a sétima, é que o Espírito do Senhor era com ele. Sabe qual é o segredo de toda a história de Davi? É que Deus estava com ele, que o Espírito de Deus repousava sobre ele, que a graça de Deus repousava sobre o seu coração. Sabe qual é o segredo da tua liderança, da tua história, da tua vida e da vida dos teus alunos? É a presença de Deus. Sem a presença nós não somos nada. Sem a glória de Cristo nós não somos nada. Sem a presença do Espírito Santo não adianta dar um passo. Não adianta enfrentar o gigante. Não adianta enfrentar o leão ou o urso. Não adianta liderar ou reinar. Sem a presença nós não conseguimos ir adiante. O segredo de Davi era a presença. O teu segredo continua sendo a presença. E se você crê nisso, coloca o glória a Deus aí, em nome de Jesus. Vamos avançar para o segundo ponto da ministração de hoje, que trata sobre a liderança de Davi. Leia uma passagem bíblica que está então em 1 Samuel 18:7. E o primeiro subtópico trata sobre uma liderança cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Conforme o pastor Elias Torralbo, na linha de pensamento que nós estamos desenvolvendo com você, ele destaca que sem a unção do Espírito Santo, o Davi não podia realizar nada. Sem a unção do Espírito Santo, nós não podemos realizar a obra de Deus. Sem a unção do Espírito Santo, nós vamos ter resultados ruins. Olha que rico isso aqui. Sem a presença de Deus, nós não avançamos. Sem a glória de Deus, nós não obtemos vitória. Nós precisamos contar com a presença. Nós precisamos depender da presença. O Davi dependia. O Stanley Orton faz questão de dizer que o Espírito Santo ele trabalha por toda a Bíblia. Inclusive, ele tem um texto publicado pela editora CPAD, o Espírito Santo através da Bíblia. Você vai perceber que o Espírito Santo, conforme Stanley Orton,
trabalha no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ele está lá. Você vai perceber o Espírito Santo trabalhando nos livros históricos da história de Israel de forma extraordinária. Ele está lá na liderança de Davi também. Nos poéticos, em Salmos, nós vamos ver o Espírito Santo atuando de forma espetacular, conduzindo pessoas a compor canções e adorações diante do Senhor. Nós vamos ver o Espírito Santo trabalhando e operando no ministério e na vida de Jesus. Nós vamos ver o Espírito Santo operando e trabalhando através da obra da igreja, na vida dos apóstolos. Nós vamos ver o Espírito Santo também trabalhando no nosso dia a dia. Ele também trabalha na vida da igreja cristã. Ele trabalha no ministério da igreja. Ele trabalha na vida dos professores da escola bíblica. Ele trabalha nas missões. Ele opera de forma especial nas denominações. O Espírito Santo, ele age de forma espetacular, conduzindo você. Eu creio nesse Espírito Santo que continua trabalhando na igreja e através de nós, como trabalhou na vida de Davi. Ele trabalha de uma forma espetacular na vida daqueles que amam e obedecem à palavra do Senhor. João capítulo 14, versículo 15. Ele trabalha na vida daqueles que amam o Pai de todo o coração e também a Jesus. Isso está em João 14, 21. Ele trabalha na vida daqueles que decidem abrir as portas do seu coração para ele fazer morada. Isso está em João capítulo 14, versículo 23. Ele opera de forma extraordinária em nós, nos capacitando, nos ungindo, nos transbordando de poder. É esse Espírito que nos dá dons espirituais. É esse Espírito que causa em você a verdadeira alegria. É esse Espírito que envolve você. E é esse Espírito Santo que trabalha no teu coração. Olha o que está escrito em Ezequiel, capítulo 37, versículo 14. O próprio Deus usou a boca do Ezequiel para dizer que ele colocaria em nós, ó glória, o Espírito Santo, o Espírito dele. E nós teríamos então vida. A nossa vida ela é possível por causa da presença do Espírito Santo. O Davi, quando fracassou, quando errou, quando pecou, nós percebemos na sua oração do Salmo 51 o seu desejo de não perder a presença. Observe o Salmo 51, versículo 11. Ele reconhece que sem a presença de Deus ele não é nada. Nós precisamos também reconhecer que sem a presença não dá para continuar. Sem a presença nós não somos nada. Escrevendo aos Romanos, o próprio apóstolo Paulo, ele deixou claro que aquele que ama e obedece a Jesus, ele tem a confirmação do Espírito Santo através da salvação, porque o Espírito Santo passa a habitar em você. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, você vai perceber que os discípulos de Jesus seriam capacitados pelo Espírito Santo, obedecendo a Cristo nesse discipulado e anunciando o Cristo de forma especial. Observe a Bíblia faz questão de dizer que a presença do Espírito Santo confirma em nós, então, a nossa união com Cristo, a nossa vida com Cristo, a nossa intimidade com Jesus. Através do Espírito Santo, nós podemos perceber que podemos ser discípulos de Jesus, sendo fiéis até o fim. A Bíblia também descreve que a nossa união com Cristo ela é confirmada de que maneira? Pela presença do Espírito Santo em nós e através de nós. João capítulo 15, versículo 4. Pela ressurreição de Jesus. Isso está em João 14, versículo 20. Você também vai perceber que se nós obedecermos a palavra, esse Espírito Santo continua trabalhando em nós de forma especial. João 14, 21. Se nós compreendermos que nós estamos em Cristo, ele começa a nos guiar e a operar em nós. O movimento pentecostal, especialmente no Brasil, ele tem algumas ênfases espetaculares sobre essa presença do Espírito Santo. A primeira delas é que o movimento pentecostal defende uma bandeira, que quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos buscar o Espírito Santo, levando o cristão, então, a ter uma intimidade com Cristo através do Espírito Santo, em uma santificação, em busca pelo batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo para nós é uma capacitação de poder para uma obra específica, para missões. Você pode realizar missões aqui e em outro país também. Nós entendemos que através do Espírito Santo nós podemos, então, ter essa capacitação dos dons espirituais.
Então, a unção do Espírito nos capacita para sermos bênçãos de Deus e liderarmos também a igreja de hoje. Nessa perspectiva, nós entendemos que o Davi, ele busca a presença, ele clama pela presença. E você também deve fazer isso em Jesus. Que essa aula esteja edificando você. Se tem alguém que precisa muito assistir essa aula e você conhece, manda esse vídeo para ele ou para ela, posta na tua rede social, compartilha nos grupos aí da tua igreja em Jesus e que Deus te abençoe de uma forma espetacular. O segundo subtópico trata então, nesse segundo ponto, sobre uma liderança centrada em Deus. O pastor Elias Torralbo destaca que Davi amou a Deus e buscou honrá-lo em tudo. Em sua liderança também. Você pode ler 1 Crônicas 17, 16 ao 27. Você vai perceber o Davi honrando a Deus. A liderança é um processo dinâmico. E essa liderança, sendo realizada por um homem ou por uma mulher, deve ser uma liderança que procura o bem-estar de um grupo, de uma equipe, que procura o bem-estar, por exemplo, da própria igreja, para alcançar os propósitos de Deus. O Davi procurou o bem-estar da nação para alcançar os propósitos de Deus. O Davi, ele é um exemplo de um líder. Ele tem muitos defeitos, mas nós vamos perceber que o segredo dele estava na sua intimidade com Deus. O segredo de todo líder deve ser a dependência da presença de Deus para o serviço. Quando nós olhamos para a vida de Davi, quando ele foi escolhido por Deus para ser rei em Israel, nós vemos a dependência. Se está em 1 Samuel 16. Por que Davi foi escolhido? Por causa da sua intimidade com Deus, porque ele temia a Deus mais do que as pessoas, porque ele foi chamado por Deus, porque ele tinha uma responsabilidade, porque ele também tinha coragem e tinha humildade de reconhecer os seus fracassos. A sua dependência relata isso para nós. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, já avançando na lição, o terceiro subtópico trata sobre uma liderança com foco em pessoas. O pastor Elias Torralbo ele destaca que, enquanto líder, Davi influenciou seus liderados de forma positiva. Isso quer dizer que um verdadeiro líder também deve ter esse foco de influenciar pessoas. Você pode ler 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 22, está escrito assim: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como um exército de Deus. Observe, pessoas vinham de todos os lugares para se agregar à liderança de Davi, ao ponto de construir um grande exército. Nós podemos perceber que existem líderes em todos os lugares, mas uma liderança focada em pessoas atrai mais vidas. Uma liderança focada, então, no cuidado atrai pessoas para a glória de Cristo. Você pode ser um líder da sua família. Você pode ser um líder dos seus irmãos. Você pode ser um líder no setor que você trabalha. Você pode ser um líder na sua comunidade. Você pode ser um líder no departamento da sua igreja. Você pode ser um líder na tua empresa. Você pode ser um líder, por exemplo, diante de um problema que surge para solucionar. Todo líder deve aprender. Deve aprender que o foco está centrado em pessoas, pois ninguém faz nada sozinho. O Davi contava com pessoas. O problema de muitos líderes é pensar que são autossuficientes. Quando nós olhamos para Davi, nós vamos perceber que os chefes das tribos vinham procurar Davi. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 ao 22. O próprio Davi, passando em um processo de perseguição, de luta, pessoas então se achegavam a ele para ajudar na liderança. Olha para a Bíblia, você vai perceber que o segredo de Davi é bem simples. Ele temia ao Senhor e ele concedia oportunidade aos seus liderados, aos seus valentes. Isso está escrito em 1 Crônicas, capítulo 11, versículos 20 ao 41. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que quando Davi se torna rei em Jerusalém, ele não chegou lá sozinho, mas ele contou com o apoio de pessoas. Você não chega a determinados locais e posições de liderança sozinho, mas você precisa contar com a ajuda de pessoas que acreditam na visão de liderança que Deus lhe deu. À luz das Escrituras, nós vamos perceber que uma verdadeira liderança é uma liderança que confia em pessoas e pessoas que são capazes para exercitar essa liderança.
Por exemplo, um líder que não confia em seus obreiros não avança. Mas um líder que acredita então nesses obreiros, ele avança para a glória de Deus. Um líder que não confia em novos líderes faz tudo de forma sobrecarregada e isso traz um prejuízo na sua liderança. Mas aquele que compartilha as atividades de liderança caminha e avança. Também nós podemos perceber que um líder que não confia nos seus ajudantes não pode exercer um verdadeiro ministério e alcança diversos inimigos. Mas alguém que confia em pessoas, que acredita na liderança e no potencial do outro, avança para a glória de Cristo. Se nós olharmos para a liderança de Davi, nós vamos perceber que as pessoas se aproximavam de Davi de forma especial e acreditavam no ministério dele, com a ajuda de Deus. Todo esse aspecto é bíblico. Todo esse aspecto também demonstra que o próprio Davi se colocava à disposição de Deus para servir. Avançando, terceiro ponto da lição trata então sobre o seguinte assunto: aspectos práticos da liderança de Davi. Antes de você entrar no primeiro subtópico, leia a passagem bíblica do texto de 2 Samuel, capítulo 8, versículo 15. E o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: um líder que soube honrar as suas alianças. O pastor Elias Torralbo destaca que o Senhor é um Deus de alianças e fez a aliança com Davi. E Davi também realizou essa aliança com o próprio Deus. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6. Quando nós observamos o texto bíblico, nós vamos perceber que Deus fez uma aliança com Davi de forma especial, ao ponto do Messias vir da geração de Davi. Essa aliança do reinado de Davi também é descrita de forma especial em 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 11 ao 14, 2 Crônicas 6, 16. Essa aliança é de forma incondicional, é a ação do próprio Deus, que faz parte também do propósito da salvação. Essa aliança tem o objetivo de trazer especialmente a linhagem do Cristo. Então, o Davi faz parte dessa aliança. Essa aliança foi feita por Deus com Davi como um aspecto chave também do propósito da salvação. Aqui nós vamos entender que Deus, de forma incondicional, agiu de forma poderosa com a sua graça, escolhendo a Davi para ser alguém que iria fazer parte muito bem da geração do próprio Jesus. Essa aliança do reinado de Davi, uma aliança perpétua diante de Deus, descreve o propósito da salvação lá na frente na pessoa do Cristo, ao ponto de Mateus capítulo 21, versículo 9, citar que Jesus era conhecido também como filho de Davi. A promessa de Deus em aliança para Davi descreve então esse propósito da salvação na pessoa do Cristo. Essa promessa demonstra muito bem que alguém que é temente ao Senhor faz parte então de um propósito maior, de um projeto maior. A casa, trono de Davi, se refere então a esse projeto de Deus para o aspecto da salvação. Existem diversas outras passagens que citam a aliança que Deus fez com Davi. Você vai ver isso em Jeremias, capítulo 23, versículo 5, capítulo 30, versículo 9, Isaías, capítulo 9, versículo 7, capítulo 11, versículo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 32, versículo 69 também confirma, Atos, capítulo 13, versículo 34 e Apocalipse 3, 7. Então, dentro do texto bíblico, você vai perceber que Deus estabeleceu aliança com Davi, e Davi também soube honrar essa aliança de todo o seu coração diante do Senhor. É claro que Davi também teve alianças de amizades, como com a aliança que ele teve com o próprio Jonatas. Mas para a gente entender isso, nós precisamos compreender que Davi ele foi fiel a Deus de todo o seu coração. O segundo subtópico destaca que Davi também era um líder justo. Conforme o pastor Elias Torralbo, ele destaca que Davi tinha consciência da justiça de Deus. Isso está registrado em Salmos 23, versículo 3. Ele fala da justiça de Deus naquele versículo. Outro detalhe que nós percebemos e podemos destacar, o que se espera então de um líder? O que se espera geralmente de um líder é que ele seja sábio, é que ele seja íntegro, é que ele seja fiel a Deus de todo o seu coração. Em um aspecto bíblico, nós vamos perceber que essas características também aparecem na vida e no ministério de Davi.
Vejamos alguns princípios que todo líder precisa ter. Todo líder deve exercer a sua liderança a partir de alguns aspectos, e esses princípios são demonstrados então para você aqui em sala de aula. Todo líder precisa estabelecer uma filosofia da sua liderança. Davi tinha uma. A dele era temer ao Senhor. Todo líder precisa focar no seu dia a dia, no que ele vai enfrentar pela frente. Falar com clareza os seus propósitos, os seus projetos. Também dar valores para aqueles que se colocam à disposição nesse ministério. Oferecer diversos feedbacks constantes para os seus liderados. Ser um exemplo. Ser uma pessoa que coloca especialmente esse incentivo do pensamento próprio. Ser uma pessoa que organiza a sua liderança e afeta também outras pessoas. Ser uma pessoa de forma especial que procura utilizar ao máximo os seus talentos e ao mesmo tempo ter empatia com o outro. Ser uma pessoa que procura ser uma pessoa positiva no seu próprio ambiente de trabalho. Lembrar de trabalhar em equipe e servir a Deus de todo o seu coração. Isso traz aspectos extraordinários aqui, sobre a própria liderança do próprio Davi. E nós precisamos copiar isso. Avançando, terceiro e último subtópico, destaque o seguinte argumento. Um líder segundo o coração de Deus. Davi é um líder segundo o coração de Deus. Esse é o terceiro subtópico. E aqui nós vamos perceber que o próprio Elias Torralbo, o pastor, escritor dessa lição, destaca diversas qualidades que Davi tinha e essas qualidades foram utilizadas para a glória de Deus. Nós vamos perceber que o próprio Davi, ele tinha uma qualidade que se destacou, a qualidade de ter um coração quebrantado para Deus. A qualidade de ter um coração quebrantado para Deus. O Davi, ele se arrependeu diante do seu pecado em 2 Samuel capítulo 12. E esse quebrantamento produz nele uma verdadeira adoração. Salmo 51 também dá base para isso. Davi, ele tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa. Olha só que interessante. Ele tinha consciência do pecado que ele cometeu. Salmo 51, versículo 3 e 5. Vai te dar confirmação. Você pode utilizar isso em sala de aula. O Davi também não teve problema nenhum em confessar o seu pecado. Ele reconheceu. Ele disse que ele pecou contra Deus. Isso está em Salmo 51, versículo 4. O Davi também, ele demonstra um genuíno arrependimento no seu coração. Você pode ler Salmo 51, versículo 2. O Davi, ele entendia que a sua comunhão com Deus era algo que movia o seu coração, que movia a sua vida. Ele não podia abrir mão da presença. Salmo 51, versículo 10. O próprio Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus, com a direção de Deus, com o trabalhar de Deus. E ele procura clamar a Deus por isso. Salmo 51, versículo 13 e 15. E eu espero muito que essa aula possa ter edificado você e que você seja um instrumento na EBD da tua igreja. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, ele me ajuda muito a edificar vidas também. Se você pode, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá. Se você puder, tira uma foto com essa turma abençoada que toma aula com você. Me marca no Insta também, eu vou ter o prazer de repostar em Cristo Jesus. É claro, para você não esquecer, se você quiser ter acesso ao nosso material, está disponível no link na descrição, através do Facilita EBD. Dá uma analisada nas nossas propostas. As nossas aulas são postadas de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda terça é o dia especial da classe dos jovens. Então, toda terça ao meio-dia, eu te aguardo por aqui em Cristo Jesus. Segue a gente nas nossas redes sociais para que Deus em Cristo te abençoe de uma forma especial em Jesus. É claro, se você está afastado de Jesus, é muito importante você voltar para Cristo agora. Você pode fazer isso escrevendo no comentário abaixo: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a direção de Deus sobre a sua vida, para que Deus te abençoe e guarde a sua vida em Cristo. Se você também precisa de oração, coloca aí no comentário. Nós vamos estar intercedendo por você. Diversas pessoas estão aceitando a Cristo através desse projeto tão maravilhoso da Escola Bíblica Dominical. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar a edificar você estudando um pouco mais sobre a vida de Davi. O primeiro texto que eu quero indicar é o texto Liderança na Igreja de Cristo, do Elias Torralbo, da editora CPAD. Esse é o livro de apoio da lição.
você pode comprar o seu, fazer o pedido do seu pelo próprio site da editora CPAD. Faz o teu pedido, vai te ajudar muito a construir as tuas aulas e esse trimestre está muito bom em Cristo Jesus. Também quero indicar para você o texto Heróis da Fé, do Charles Swindoll, sobre Davi. Esse material espetacular é da editora Mundo Cristão e vai te ajudar a ter uma perspectiva muito legal sobre a vida e história de Davi. Muito bom esse texto, tá? Tem muitas aplicações aqui de liderança. Também quero indicar um Líder de Carne e Osso, da editora Vida Nova. Esse material é muito bom para você que gosta de estudar um pouco mais sobre esse aspecto de liderança, vale a pena ter. Também quero indicar para você que é líder de jovens, um ministério de líderes de jovens com propósitos. Esse material é muito bom, extraordinário, vai te ajudar muito a você que lidera jovens na tua igreja, na Escola Bíblica Dominical. Também quero indicar o meu livro, A Doutrina do Pecado, de Anderson Nascimento, da editora Santorini. Você encontra no site da Santorini, no Instagram da Santorini, no Amazon, você vai encontrar também no Mercado Livre. Vale muito a pena. Que Deus te abençoe e edifique você. Eu te aguardo por aqui na lição de número 8, onde eu vou trabalhar sobre a liderança de Salomão. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.